Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques dessa edição. Monitoramento climático. Nossos repórteres viajaram ao Alto Sertão do estado para conhecer os recursos oferecidos ao homem do campo por meio das estações meteorológicas. Referência em reprodução equina. Propriedade rural localizada em Itabaiana se destaca nacionalmente por investimentos em melhoramento genético de animais da raça Quarto de Milha e Manga Larga Marchador. Sergipana com orgulho. A agricultora de Porto da Folha supera dificuldades no sudeste do país, vence doença grave e depois fica famosa nas redes sociais com séries fotográficas que revelam as belezas do cotidiano. E ainda, em entrevista ao Sergipe Rural, a responsável pelo Programa Estadual de Sanidade Avícola conversa com a repórter Ingrid Colasso sobre prevenção, controle e critérios de comercialização de aves em Sergipe. Essas são as nossas manchetes de hoje, então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. E a gente abre a edição com um tema que impacta diretamente na vida do homem do campo, a meteorologia. Poder antecipar os períodos mais secos e de instabilidades é fundamental para programar, por exemplo, o momento de semear a terra ou investir na criação de animais. E olha, o governo do estado, através da Cohidro, não tem medido esforços para investir em tecnologia. E os exemplos disso são as estações meteorológicas. Esta semana, os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique viajaram a Canidé de São Francisco, no Alto Sertão, para ver na prática o funcionamento desse conjunto de instrumentos. Acompanhe. Uma estação meteorológica mede muito mais do que a quantidade de chuvas. A quantidade de evaporação e os ventos também importam e são muito importantes para áreas de irrigação. As estações meteorológicas são equipamentos que realizam o registro dos fenômenos climáticos. Essas estações coletam e analisam os dados. A estação meteorológica ela tem uma N finalidades. Além de fazer as medições diárias da pluviosidade, existe também a questão da evaporação, da posição do sol, da questão do vento, quantidade de vento. Então, a estação, ela compõe de vários instrumentos. Nessa primeira caixa estão o termógrafo, que mede a variação de temperatura diária, e o termômetro, para medir a temperatura atual. Nesse outro instrumento, o heliógrafo, é medida a intensidade e posição solar. No tanque classe A, é medida a evaporação por metro quadrado. E o anemômetro mede a velocidade dos ventos pelo número de giros que essas pás dão. Tem também o pluviômetro, que mede a quantidade de chuvas em milímetros por metro quadrado. E o pluviógrafo, que mede a intensidade das chuvas. Esses aparelhos, todos eles são acompanhados diariamente com as medições. Isso é feito relatório quinzenal e mensal, onde nós repassamos para os órgãos governamentais, desde aqui da própria Prefeitura, a Secretaria da Agricultura Municipal, a Secretaria Estadual, a órgãos também ligados à Universidade Federal, ao Pará. Então são várias instituições que a gente repassa essas informações para que eles possam, em cima disso, desenvolver os trabalhos de agricultura na região. A localização da estação meteorológica segue critérios para que os dados sejam realmente efetivos. Entre os critérios estão a demarcação da área, o plantio de grama entre os instrumentos e uma distância específica de árvores de grande porte. Por ela ser a única na região, ela tem hoje um papel de fundamental importância, porque nós não temos dados práticos em nenhuma das outras cidades ou a própria região. Então, em algumas cidades, elas requerem até levantamento aqui da própria estação, para poder, em cima disso, também trabalhar o setor da agricultura com os produtores locais. Analisar e acompanhar os dados climáticos possibilitam o planejamento das épocas de plantio e da colheita, além da produtividade, de forma que períodos de extremo calor e evaporação ou com excesso de chuvas não possam prejudicar a atividade. Os dados que são colhidos aqui abastecem vários órgãos e instituições para a tomada de decisões. O produtor ele se preocupa muito porque ele quer ver a quantidade de chuva, mas nós temos que observar também a questão
da evaporação. O índice pluviométrico, ou seja, a evaporação aqui é muito alta. Às vezes, o produtor vê a quantidade de 10 milímetros de chuva e evapora 11 milímetros. Então, para isso é feito todo esse levantamento com esses dados diariamente, para que possa informar aos órgãos, ao órgão da COIDO. Em cima disso é que se faz um balanceamento da irrigação. E ainda falando em meteorologia, a gente aproveita para deixar você bem informado sobre a previsão do tempo para os próximos dias no estado. Confira no mapa. Nuvens carregadas deixam o tempo instável, com possibilidade de chuva em áreas isoladas do centro-sul e agreste de Sergipe no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens. Já no litoral e no sertão do estado, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, a temperatura deve cair por causa de novas instabilidades que chegam ao estado. A temperatura durante a semana em Sergipe deve variar entre 18 e 31 graus. No município de Riachão do Dantas, a temperatura deve chegar aos 25 graus. 28 em Ribeirópolis e 30 graus em Monte Alegre. A seguir, a gente destaca o trabalho desenvolvido numa propriedade rural de Itabaiana, que é referência nacional no melhoramento genético de equinos. E ainda, vamos contar a história de superação de uma agricultora de Porto da Folha até ficar famosa nas redes sociais. A gente conta tudo depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora a gente vai ao agreste do estado para mostrar a propriedade rural do município de Itabaiana, que virou referência nacional no melhoramento genético de equinos. Marcelo se refere à Central Gen, um local criado para o desenvolvimento das mais avançadas técnicas de reprodução animal. A exemplo das raças Quarto de Milha e Manga Larga Machador. A reportagem é de Ingrid Colasso. O empresário Wagner Dal Bosco é um apaixonado por cavalos desde a infância. A sua paixão, principalmente pelas raças Quarto de Milha e Manga Larga Machador, foi um dos principais motivos que o levaram a abrir, em novembro de 2019, a Central Gen, Genética Equina Nordeste. A central, localizada no município de Itabaiana, tem como principal objetivo o melhoramento genético desses animais. A ideia da Central Gen partiu da necessidade do mercado, né? Da equinocultura, principalmente do Nordeste, pela necessidade de ter um centro reprodutivo para atender as demandas, né, e necessidade dos clientes, criadores, né, e competidores. O mercado de equinos vem crescendo e, de olho nisso, a Central Gen, além de investir na compra de sêmen, tem também enviado material genético para diversos estados do país. O centro de reprodução ele foi criado para atender a demanda principalmente do Nordeste, né, da criação de cavalos, né, e de competidores, né. O foco do Nordeste está em cima da vaquejada, né, é o maior esporte equestre, né, no Nordeste de equinos. E existe uma demanda muito alta, né, na parte de reprodução, né, o desenvolvimento genético, né, e a parte de reprodução para machos e para fêmeas. Temos alguns reprodutores alojados na central, justamente para disponibilizar esse material genético para todo o Brasil, né? E recebemos éguas reprodutoras, sejam matrizes ou competidoras, justamente para fazer essa multiplicação e esse melhoramento genético. A central conta hoje com cerca de 40 animais, que são de propriedade não só de Wagner, como também de alguns clientes, que deixam seus cavalos ou éguas para reprodução, tendo como grande benefício toda a assistência e cuidado que o local oferece, com tratadores e veterinários disponíveis 24 horas. Quando a gente recebe o animal aqui, a gente olha os exames, né, que eles vêm. Também a gente faz uma avaliação assim que eles descem do caminhão, para ver se teve alguma lesão no transporte, se o animal está bem de saúde. E logo em seguida, tendo tudo ok, a gente
solta eles no piquete ou então leva eles para a baia e começa a rotina diária, né? Nossa rotina diária aqui é suplementação, a gente avalia os animais, comportamento de cada um deles. Se tiver alguma alteração, a gente está aqui para intervir 24 horas. A gente também faz o manejo sanitário, de vacina, vermífugo, controle de parasitas, de carrapato. Então isso é monitorado todos os dias. Com uma grande estrutura física, a central tem um pavilhão para garanhões, 2 pavilhões para éguas, laboratório, farmácia, piquetes e a sala de manejo ou coleta. A sala de manejos é o local onde se realizam as avaliações reprodutivas e os procedimentos, como inseminação, coleta e transferência de embriões. No momento, a central vem iniciando um trabalho de organização, cuidado e análise dos animais que chegam, para depois iniciar a chamada estação de monta, que é quando efetivamente começa o período de reprodução dos animais. Tem os dias de coleta dos garanhões e a gente avalia as éguas todos os dias, dependendo de como ela esteja, a gente vai avaliando elas. Os equinos, eles são animais bastante exigentes, né? A gente aqui preza muito a rotina desses animais, de soltura, de horário de alimentação, de ração. Isso é muito importante para a questão reprodutiva, porque se eles estiverem bem, eles vão conseguir se reproduzir. E o que nós fazemos aqui na Central Gen é tudo em prol do resultado. Melhorar esse resultado das taxas reprodutivas dos animais. A ideia da central, na verdade, é oferecer a segurança, né, para os proprietários, né? É um lugar onde a gente preserva todos os manejos, onde a gente tem realmente pessoas credenciadas e habilitadas para mexer com os animais e onde a gente oferece toda uma infraestrutura e uma condição de poder assegurar toda a vida do animal. E do município de Itabaiana, a gente vai agora a Porto da Folha, no Alto Sertão. Foi lá no povoado Saco da Serra que nossa equipe conheceu a história de uma jovem agricultora que, antes de ganhar fama nas redes sociais com a fotografia, viveu momentos difíceis. A Val Santos é uma guerreira. Depois de casar, tentou melhorar de vida em São Paulo, mas sem sucesso. Como se não bastasse, precisou lutar contra um coágulo no cérebro. E você acha que ela desistiu de ser feliz? Não mesmo. Veja na reportagem. Onde mora a felicidade? Será que é assim, numa casinha simples em pleno sertão? Val, nossa anfitriã, garante que sim. Viemos acompanhar um pouco do que ela faz diariamente aqui no Sítio Vistoso. A rotina dela é como de qualquer outra trabalhadora rural. Ela não se intimida com o cabo da enxada, que leva tranquilamente no ombro para roçar uma área onde a fava cresce verdinha. O boné, a blusa de manga e as botas são seus companheiros inseparáveis na lida. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã é colocar milho para as galinhas, né? E regar as plantas antes do café. Depois eu entro, faço o café. E aí quando eu tomo café, meu esposo sai, vai fazer alguma coisa por fora. E eu vou limpar a casa primeiro, que eu tenho esse hábito de limpar a casa primeiro. E depois vou cuidar da plantação, cuidar da minha hortinha lá no fundo, cuidar daqui da roça. Um pouco mais tarde, é hora de colher as espigas de milho que ainda são encontradas na lavoura. A chuva deu uma trégua e o sol hoje está castigando. É preciso molhar a pequena horta e também as plantas que, de forma simples, embelezam a frente da casa. O cachorro e as poucas galinhas também recebem os cuidados de Val. Na cozinha da casa já está tudo pronto para o almoço. É hora de dar uma parada para conhecer melhor essa mulher falante e bonita que não teve a vida fácil. Já começar pelo meu nascimento, né? Eu não nasci já numa maternidade, eu já nasci numa fazenda, não deu nem tempo de chegar na maternidade, entre Aparecida e Ribeirópolis, aqui em Sergipe mesmo. E aí, eu com um aninho e pouquinho, minha mãe teve que me deixar para ir trabalhar, e eu fiquei com minha avó, depois fui morar com a minha tia, então eu já fiquei de uma mão para um, de uma mão para outro.
E assim foi, minha infância, mas aí depois eu voltei a morar com ela e com meu pai, normal. Assim, aí veio a adolescência. Na adolescência, sofria bullying dos colegas. Antigamente ninguém falava bullying, só que eu sofri bastante com isso na escola. Tanto na escola como com a minha família mesmo. Falava que eu nunca ia casar, que eu não ia namorar, justamente por conta disso. Porque eu me vestia assim. Quando eu casei, eu continuava me vestindo desse mesmo jeito. Eu não era aquela menina de vestir saia, de vestir blusinha de alça, sabe? De usar maquiagem. Nunca! Eu era tipo normal, então era apelidada de macho fêmea. Vários apelidos feios, assim. Meu nome também. O pessoal fazia muito bullying com o meu nome, porque meu nome é Valdenora, foi minha avó que me deu. Então na escola me chamavam de vassoura, de tanta coisa assim relacionada ao Valdenora, né? E assim foi, né? Eu fui para adolescência, estudei no ensino médio, eu conheci meu esposo, a gente se casou. Casou cedo e batalhou por uma vida melhor em outro estado. A gente decidiu ir para São Paulo, que era onde a família dele morava, assim, os irmãos, né? A gente vendeu o que tinha, a moto, a gente tinha 2 vacas na época, a gente vendeu para ir para lá. Só que a gente foi com a promessa de que tinha emprego, de que tinha isso, tinha aquilo e tal, e quando a gente chegou lá não tinha nada. E aí ali caiu realmente minha ficha, aí a gente decidiu realmente voltar. E aí eu enjoo muito ônibus, e a gente foi de ônibus, então eu fui sedada daqui para lá, tomando remédio. Quando a gente retornamos de ônibus também. Só que eu vim de lá até aqui, sem tomar um comprimido, de tanta felicidade de chegar, sabe? Vou chegar em casa. No dia que a gente veio, era eu saindo, tipo, do ônibus e falando que tinha fé em Deus, que eu ia trabalhar, seja no que fosse, mas eu ia viver da roça e que eu não ia sair daqui mais nunca. A saúde fragilizada exigia uma mudança de atitude. Precisava assinar carteira, né? E tem todos os documentos, fazer exame e tal. Aí quando eu fui fazer os exames, descobri que eu tinha um coágulo na cabeça. E o médico não conseguiu identificar do que era na época. Aí eu fui passar por tratamento durante 3 meses, tomando injeção e comprimido, para ver se diminuía, né? Porque era só um coágulo de sangue e era reversível. Aí eu fui afastada da empresa e continuei fazendo tratamento daqui. Então eu ia toda semana para a Glória, tomar injeção e tal, foi bem complicadinho. Aí quando foi para mim retornar, quando foi depois de 3 meses, aí tinha diminuído bastante. Eu só fiquei com os comprimidos durante quase 1 ano. Mas aí quando foi para mim retornar para a empresa, eu falei que não ia mais. Que não queria aquela rotina para mim. Que mesmo eu ganhando alguma coisa, saiu muito caro, sabe? Que eu acho que foi estresse que eu passei. Devido a tudo isso, eu acho que acarretou. Porque não foi de baque, essas coisas. O olhar de Val ficou mais cuidadoso. E ela passou a enxergar a beleza em todo lugar. Ela passou a registrar essas pequenas alegrias em fotos. E surgiu o perfil no Instagram Sergipana com Orgulho. O efeito do sol na paisagem do campo enche os olhos nas fotos postadas na rede social dela. É um meio de incentivar as pessoas a permanecerem no campo e olhar a vida sob uma perspectiva mais otimista. Às vezes eu vejo um passarinho cantando, eu já penso, eita, deixa eu filmar esse passarinho. Aí eu vejo um raio de sol, por exemplo, hoje de manhã. Eu acordei, aí tipo abri a porta, tava um raio de sol entrando aqui, sabe, e batendo aqui no pote. Aí eu... Ai, que raio de sol lindo. Bati uma foto e postei no Instagram. Essas coisas, não é algo que eu saio pra tirar as fotos. Hoje eu vou sair pra tirar as fotos pra postar. Não. Eu vou... Toda vez que eu saio com meu celular. Aí quando eu vejo uma coisa interessante, eu falo, nossa, que interessante aquilo ali. Aí eu vou lá e tiro. Aí é tão do jeito que às vezes meu marido mesmo chega pra mim e fala, nossa, foi na onde essa foto? Aí às vezes eu falo, foi lá no curral. Nem parece que é lá, né? Porque vai do ângulo, vai do jeito da foto que a pessoa... vê, né? Olha, para aquele lado assim. Para aparecer nas fotos, uma exigência dos novos seguidores, ela usou artefatos bem caseiros. Um tripé feito com galho de árvore. O novo equipamento ainda é simples, mas permite mais mobilidade. As fotos e stories são postados quando o sinal ajuda. Não tem Wi-Fi por aqui. E aguardados por quase 10 mil seguidores da página. Os dados móveis, como todo mundo sabe, aí tem dias que pega, tem dias que não pega, por isso que eu não posto tanto. Eu gostaria até de postar mais, né? Mais stories, mais vídeos. Mas não dá porque realmente a internet, porque eu não tenho Wi-Fi em casa, né? Aí é meio complicado, mas no interior assim bem esquisitão, aí a internet é meio complicado. Quando o trabalho com os animais aumenta, ela se junta ao marido para os cuidados à tarde. No tempo livre, ela também estuda e se qualifica no manejo da roça e dos animais em cursos online.
Ela busca melhoria sim, mas é só gratidão pela vida que leva. Vi que realmente morar na roça é a simplicidade, é tudo que a gente tem na vida. Não importa se você tem uma casa boa, assim, tipo boa, se você usa roupa de marca. Isso é o de menos. É o que mais importa na vida, é você ter seu pratinho de comida para comer todos os dias. E você ter amigos, ter família do seu lado, que é o mais importante. Porque se você não tem família, não tem amigos, você não tem nada. Em instantes, a gente destaca a entrevista ao Sergipe Rural da responsável pelo Programa Estadual de Sanidade Avícola, Adriana Frias. É depois do intervalo. Até já. De volta do intervalo, o assunto agora é avicultura. Esta semana, em entrevista à repórter Ingrid Colasso, a veterinária da Indagro e também responsável pelo Programa Estadual de Sanidade Avícola, Adriana Frias. A doutora Adriana falou de tudo um pouco. Entre os assuntos, as ações de prevenção sanitária, controle de enfermidades e o trabalho de fiscalização nos estabelecimentos que criam e comercializam os animais em Sergipe. Confira. Em tempos de pandemia, a preocupação com as doenças é ainda maior. E ao que tudo indica, o coronavírus surgiu justamente de um animal. Para evitar que os animais possam transmitir qualquer tipo de doença aos homens, é feito um controle sanitário, tanto de bovinos e equinos e principalmente das aves. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, conversamos agora com a médica veterinária da Indagro e também responsável pelo Programa Estadual Avícola, Adriana Frias. Muito bom dia, Adriana. Primeiro, me fala qual o principal objetivo do programa. Então, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, ele foi instituído pelo Ministério da Agricultura em 1994. E a Indagro, como órgão de defesa sanitária, ele é o responsável pelas ações a nível estadual, né? Então, alguns objetivos do programa é prevenir e controlar as enfermidades, né, de interesse em avicultura e em saúde pública, definir ações que possibilitem a certificação sanitária do plantel avícola estadual, principalmente, e visando, né, favorecer a elaboração de produtos com sanidade para o mercado consumidor. Adriana, quantos estabelecimentos aqui no estado já são cadastrados nesse programa? Existem hoje um total de em média, 3.700 estabelecimentos com aves, né? Dentre estes, a grande maioria são propriedades de subsistência, né? Granjas de subsistência, né? Que possuem até 1.000 aves, né? Pouco mais de 300 estabelecimentos são considerados de comerciais, né? Ou de corte ou de postura. E são esses que precisam obrigatoriamente ser registrados na Indagro. Como é que a pessoa que ela tem interesse em cadastrar o seu estabelecimento, o que é que ela deve proceder? Qual é o passo a passo para ela realizar esse cadastro? Bom, primeiro o produtor ele deve fazer a solicitação para a Indagro, requerendo o registro avícola. Daí ele vai entregar uma documentação, uma série de documentação que é obrigatória. Após a entrega da documentação, é agendada uma vistoria com o médico veterinário do serviço oficial e vamos ver na propriedade as adequações da granja, né? Se ela estiver adequada à legislação, então é fornecido o certificado de registro avícola. Caso tenha alguma modificação ainda a ser feita, é dado um prazo, normalmente são 30 dias, para que possa completar essas adequações e aí ele vai estar apto ou não, é feita uma nova vistoria e ele vai estar apto ou não ao registro avícola. A senhora estava falando em vistoria, quais são os itens, na verdade, que aquele dono daquele estabelecimento ele deve seguir, o que é que a Indagro ela exige para que possa liberar a pessoa para que se tenha o estabelecimento? Bom, na verdade tem um conjunto de pré-requisitos que ele deve cumprir de acordo com a legislação e ele tem que ter um médico veterinário particular, né, autônomo, para poder orientar com relação ao manejo sanitário e
adequar a granja de acordo com a legislação. Temos inclusive um folder informativo, né, sobre o registro de granjas, tem toda a explicação necessária com relação a esse assunto. Esse folder inclusive está no site da Endagro, né, o produtor ele pode acessar o site e obter todas as informações sobre o registro avícola, inclusive obter esse folder aqui. Então tem a documentação exigida, né, a legislação, ele deve sentar com o veterinário, né, para ver quais são os itens, porque são vários itens exigidos, né, para a legislação, de acordo com a legislação, para ele poder se adequar. Doutora, muito obrigada, pelas suas informações aqui para o nosso programa Sergipe Rural. Seguem com vocês aí do estúdio. E o Sergipe Rural termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 99894-6691. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro. Até lá.